E aí, cabeção, estamos chegando para mais uma videoaula do nosso canal Química Fácil. Hoje vamos abordar dois temas importantíssimos para você que pretende fazer vestibular, sobretudo para você que vai fazer medicina, que é oxidação e redução e a aplicação disso em pilhas. Você acompanhou conosco na aula de NOx, número de oxidação, com o professor Márcio Holanda, que os elementos químicos, ao realizarem ligações, eles adquirem cargas, e estas cargas são chamadas de NOx. Pois bem, na aula de hoje nós vamos fazer a aplicação prática do conceito de NOx, que são justamente os fenômenos de oxidação e de redução. No nosso dia a dia, você já deve ter percebido portões corroídos, chapas metálicas escurecidas. No nosso dia a dia estão presentes vários exemplos que envolvem oxidação e redução. Mas o que é oxidação e o que é a redução? Vamos começar definindo o fenômeno da oxidação. O que é oxidar? Quando é que um elemento químico sofre, esse é o verbo que nós utilizamos, sofre oxidação. Oxidação, turma, é o fenômeno em que um elemento químico perde elétrons. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderninho é isso. Oxidar é perda de elétrons. Quando um elemento perde elétrons, ele sofre oxidação. Esta perda de elétrons, esta oxidação, faz com que o número de oxidação, o NOx, aumente. Então, duas características. Número 1, perda de elétrons. Número 2, aumento do número de oxidação. Isto nós damos o nome de oxidação. E a redução? A redução, turma, é justamente o contrário da oxidação. Por isso que elas sempre andam juntas. Oxidação e redução. Inclusive, uma provoca a outra. Guardaram isso? Se oxidar é perder elétrons, o que é reduzir? Reduzir é receber elétrons. Tranquilo? Oxidar, doar elétrons. Reduzir, receber elétrons. Quando um elemento sofre oxidação, o seu NOx aumenta. Você já está imaginando aí na sua casa. E ao sofrer redução, o NOx diminui perfeitamente. Um é o contrário do outro. Oxidar, perder elétrons. Reduzir, ganhar elétrons. Oxidar, aumentar o NOx. Reduzir, diminuir o NOx. E como dissemos, os dois andam juntos. Então, o fenômeno da oxidação provoca redução. E o fenômeno da redução provoca oxidação. Aqui, duas palavras-chave. Agente oxidante, agente redutor. O que é o oxidante? É aquele que provoca oxidação. E o que é o redutor? É o que provoca redução. Então veja, o agente oxidante é onde está o elemento que sofreu redução. E o agente redutor é onde está o elemento que sofreu oxidação, porque um provoca o outro. E é importante isso. Aquilo que o elemento provoca não é aquilo que o elemento sofre. Se ele provoca redução, ele sofre oxidação. Se o elemento provoca oxidação, ele sofre redução. Agente oxidante e agente redutor. Eu trouxe aqui para nós treinarmos o conceito de oxidação e redução uma equação de uma reação bem simples. Acompanhe. O metal ferro reagindo com ácido clorídrico. Metal ferro reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de ferro e liberando gás hidrogênio. Veja, como vocês acompanharam na nossa videoaula sobre NOx, e aí eu te dou uma dica. Se você está assistindo essa nossa aula de hoje, de oxidação e redução,
e ainda não viu a nossa aula de NOx, eu te aconselhava assim, pausa essa aula agora, vai assistir agora a aula de NOx, depois você continua na aula de oxidação e redução, beleza? Mas se você já assistiu a nossa aula de NOx, você lembra que a substância simples tem sempre NOx zero. Substância simples tem NOx zero. Na substância composta, como é o HCl, você deve procurar aquele elemento que a variação seja menor. Vejam, o hidrogênio só não será mais um quando ligado a um metal. O cloro é um metal? Não. Então você começa por quem? Pelo hidrogênio, que é quanto, turma? É mais um. Tudo bem até aí? Legal. Sabendo que a soma dos NOx deve dar igual a zero, quanto falta aqui para dar zero? Menos 1. Tio Richard, eu lembrei de uma dica que o professor Marciolano deu. Se o cloro é o último da fórmula, ele é o mais eletronegativo, perfeitamente. E o seu NOx vai ser quanto? Menos 1. Ok, beleza. Esta regra do cloro eu vou utilizar para essa substância. Olha, o FeCl2. De quem eu sei o NOx? Do cloro. Porque o cloro, sendo mais eletronegativo, o NOx é quanto? Isso, menos 1. Multiplicando, sobe. Menos 1 vezes 2, menos 2. Falta quanto para dar zero agora? Exatamente, mais 2. E mais 2 dividido por 1, mais 2. Olha o NOx do ferro, mais 2. E o hidrogênio em substância simples, zero. Beleza? Então, o ferro era zero e saiu para mais 2. O NOx do ferro está aumentando ou diminuindo? Perfeitamente. O NOx do ferro está aumentando. Diz-se que o ferro sofreu oxidação. Muito fácil, não é não, cabeção? Veja, o hidrogênio era mais 1 e lá nos produtos o hidrogênio é quanto? Zero. Então, de mais 1 para 0, o hidrogênio está aumentando ou diminuindo? Exatamente. Se ele está diminuindo, ele sofre o quê? Redução. Veja, o NOx do cloro era menos 1 e lá nos produtos permanece menos 1. O que é que o cloro sofreu? Nada. Então, o hidrogênio mais 1 para 0, redução. O ferro de 0 para mais 2, oxidação. E o cloro não sofreu? Nada. Muito bem. Então, se o ferro sofre oxidação, ele provoca redução. Se o hidrogênio sofreu redução, ele provoca oxidação. Então, nós concluímos que o agente oxidante, ou seja, o que provoca oxidação, é o HCl. Por quê? Porque é onde está quem sofreu redução. E quem sofre redução provoca oxidação. Já o ferro que sofreu oxidação provoca redução, ele é o agente redutor. Olha só que fácil. O ferro sofre oxidação e é o agente redutor. O hidrogênio sofre redução e o HCl é o agente oxidante. Bem simples. E vamos para o comentário do nosso segundo exemplo. Vejam, uma equação escrita na forma iônica, onde nós percebemos duas espécies extremamente significativas. A presença do íon H+, e a presença da água, indicando que esta reação ela ocorre em meio ácido. Perfeitamente. Vamos começar calculando os NOx. Vejam, como nós vimos na aula de NOx, este é um íon composto, formado por átomos de dois elementos diferentes. A soma das cargas deve dar igual a quanto? Menos 2, porque no íon composto, a soma dos NOx é igual à carga.
Então vamos lá. O oxigênio, como nós sabemos, menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. A soma dos NOx agora não dá igual a 0. A soma dos NOx agora dá igual a menos 2. Então vou te dar uma dica para ficar bem facinho. Veja, você vai diminuir a quantidade da carga no NOx, 14 menos 2 dá 12. E é só você trocar o sinal, olha, fica mais 12. Repete. Menos 2 vezes 7, menos 14. Você tira 2, 12. Fácil, não? 12 dividido por 2, mais 6. Só mais uma vez. Menos 2 vezes 7, menos 14. Eu tiro 2 da carga, 12. 12 dividido por 2, mais 6. Qual é o NOx deste ferro? É igual à carga, porque este é um íon simples. Então o NOx do ferro aqui é mais 2. Qual é o NOx desse H? Mais 1. Tranquilo? Qual é o NOx deste cromo? É a carga, mais 3. O NOx do ferro, mais 3. E a água? A água, turma, faz parte daquilo que nós chamamos de manjadinha. O que é a manjadinha? Sempre aparece e sempre é a mesma coisa. Mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Então nós vamos ensaiar. Eu vou dizer, olha a água, e você diz aí de casa, manjadinha, mais 1, menos 2, beleza? Então vamos, olha a água. Não. Tem que participar, cabeção. Vamos lá, olha a água. Manjadinha, mais 1, menos 2. Tranquilo? Calculei todos os NOx. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou observar quem mudou o NOx, certo? Vejam, o cromo era mais 6. Lá nos produtos ele passou para quanto? Mais 3. Aumentou ou diminuiu? Exatamente. Se diminuiu, sofreu o quê, turma? Sofreu redução. E logo você conclui que o Cr2O7 2- é o agente oxidante. Quem sofre redução é o agente oxidante. O ferro, ele era mais 2 e passou para mais 3. Sofreu o quê? Sofreu oxidação. Quem aumenta o NOx perde elétrons e sofre oxidação. Portanto, o íon Fe2+ é o agente redutor. Beleza? Agora nós vamos trabalhar com vocês a introdução de um dos conteúdos mais importantes de química no tocante ao vestibular e que tem tudo a ver com oxidação e redução, que é justamente o estudo das pilhas. No nosso dia a dia, as pilhas com certeza estão presentes. Veja só, o seu celular tem uma bateria. Essa bateria é um conjunto de pilhas. A bateria do seu notebook. Vamos começar definindo pilhas para você. Pilhas são dispositivos eletroquímicos espontâneos, onde ocorrem reações de oxidação e de redução. A grande sacada no vestibular para pilhas é justamente esta palavra mágica. Pilha é um fenômeno espontâneo. Nas pilhas, uma reação de oxidação e redução, isto é, como nós vimos no início da aula, alguém perdendo elétrons e outro alguém recebendo elétrons, e esta transferência de elétrons gera uma corrente elétrica, que é o que faz o seu relógio funcionar, a bateria do seu celular, a bateria do seu computador, todos eles são movidos a pilha.
Não são poucas as vezes que nós encontramos alunos que desabafam para a gente que têm dificuldade de entender pilhas. Nós do Química Fácil bolamos uma maneira de vocês desenrolarem pilhas com muita facilidade. É a chamada fila da reatividade. Se liga aí que o tio Richard vai passar para vocês agora um bisuzão, uma dica bacana para vocês nunca mais errarem questões de pilhas no vestibular. Eu sei que pessoas do Brasil inteiro, talvez até do mundo inteiro, têm acesso a esse vídeo pela grande rede, não é isso? Então, aqui na nossa região, o Química Fácil ele tem sua sede em Juazeiro do Norte, aqui no interior do Ceará, no Cariri cearense. E aqui na nossa região nós temos um professor muito amigo nosso, bacana, que ele tem uma protuberância facial avantajada, vocês entendem? Tipo Pinóquio depois de umas 5 mentiras grandes, que o seu nariz cresce bastante. Ó, o nome desse nosso amigo chama Ivanildo, não conta para ele, tá? Não conta para ele. Essa é a nossa dica para vocês aprenderem química e eu faço aqui o desafio para vocês. Depois dessa minha dica, você vai mergulhar nos livros de química, vai procurar no livro volume 2 de Fisicoquímica questões sobre pilhas e resolver. Se você ficar com algumas sem resolver, com certeza não, você vai resolver todas elas porque agora vai ficar facinho. Se liga aí que vem o bisuzão. O Ivanildo chegou aqui uma vez e deu uma aula. Depois ele deu 2 aulas a um aluno. Uma aula, 2 aulas a um aluno, menino, zangado e cruel. De novo, uma aula, 2 aulas, um aluno, menino, zangado e cruel. Feriu covardemente, olha aqui ele, o nariz de Ivanildo. Uma aula, 2 aulas, um aluno, menino, zangado, cruel, feriu covardemente o nariz de Ivanildo, sentando chumbo no homem. Tranquilo? De novo. Uma aula, 2 aulas, um aluno, menino, zangado, cruel, feriu covardemente o nariz de Ivanildo, sentando chumbo no homem. Para quê? Para roubar cobre, prata e ouro. Cobre, prata e ouro. Então vamos dizer a frase inteira. Uma aula, 2 aulas, um menino zangado, cruel, feriu covardemente o nariz de Ivanildo, sentando chumbo no homem. Para roubar o quê? Cobre, prata e ouro. Tio Richard, achei massa. Para que serve mesmo? Veja, turma, a partir da família 1A, uma aula, 1A, certo? O grupo 1 da tabela, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, é mais reativo que 2A, que é mais reativo que o alumínio, e aí a reatividade ela vai diminuindo. Nas pilhas, isso implica em quê? Quem tem maior reatividade sofre oxidação. Quem tem menor reatividade sofre redução. Então fica bem facinho. Vamos ver aqui. Colocar a fila da reatividade por inteiro. Como na edição, um passe de mágica. Pronto. Olha aqui que bacana. A fila da reatividade. Eu vou escolher um par de elementos para nós formarmos uma pilha. Tudo bem? Então, um cientista chamado Daniel, ele pegou o zinco, olha aqui o zinco, beleza? E o cobre, olha onde está o cobre. Quem é mais reativo, o zinco ou o cobre? Exatamente, o zinco. Se o zinco é mais reativo, qual é a tendência do zinco? É de sofrer oxidação. E o cobre, qual é a tendência? Redução. Se eu ligar o zinco ao cobre, elétrons vão sair do zinco em direção ao cobre. O zinco sofre oxidação e o cobre sofre
redução. Entenderam como usa a fila? Vamos fazer outro exemplo. Vamos escolher aqui o manganês e vamos escolher a prata. Quem vai sofrer oxidação? Exatamente, o manganês. Quem vai sofrer redução? A prata. Ah, Richard, ficou muito fácil. Para resolver questões de pilha, basta saber a fila da reatividade. Agora eu vou ficar bem quietinho e deixar que vocês em casa digam comigo, hein? Vamos lá, eu começo. Uma aula. Menino feriu o nariz de Ivanildo, sentando chumbo no ombro. Para roubar o quê, turma? Cobre, prata e ouro. Bisuzão richardífico, química fácil no ar. E para encerrar essa nossa videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês a pilha de Daniel, com um truque de edição. Olha aí que bacana. A pilha de Daniel no seu vídeo. 2 semicélulas, 2 semipilhas. Uma contendo uma chapa de zinco mergulhada numa solução de zinco e uma chapa de cobre mergulhada numa solução de cobre. Muito bem, vamos analisar cada semipilha separadamente no truque de adição a de zinco. Pronto, vocês estão vendo, um recipiente é um becker, contendo uma chapa de zinco e uma solução contendo cátions de zinco. No nosso exemplo, aqui está sulfato de zinco. Vejam, quando nós mergulhamos a chapa de zinco em uma solução de sulfato de zinco, a olho nu não é percebida alteração nenhuma. A placa de zinco não sofre alteração, a solução não sofre alteração. Mas vocês sabem que as coisas em química, elas ocorrem microscopicamente. Então veja, microscopicamente, se os seus olhos pudessem ver, a placa de zinco está perdendo cátions para a solução e os cátions da solução estão voltando para a placa com a mesma velocidade. E você já está lembrando, quando uma reação ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade, nós dizemos que ocorreu o quê? Equilíbrio. E até convido você a acessar no nosso canal no YouTube a nossa videoaula sobre equilíbrios químicos. Está bacana, você precisa assistir também, hein? Então, se o sistema está em equilíbrio, a chapa de zinco não aumenta nem diminui e a solução permanece também constante. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a semipilha de cobre com a mágica da edição. Beleza, aqui está a semipilha de cobre. A placa de cobre mergulhada em uma solução contendo íons de cobre. Percebeu que a cor é azul? É o cátion de cobre, um metal paramagnético que dá a coloração à solução. Para saber o que é um metal paramagnético, acesse a nossa videoaula de tabela periódica, beleza? Então, o cobre mergulhado na solução de cobre. O que é que vai acontecer? A mesma coisa do zinco. O sistema está em equilíbrio. A placa não aumenta nem diminui, a solução também não aumenta nem diminui, beleza? Agora nós vamos fazer a mágica de Daniel. Daniel, sabendo que o zinco é mais reativo que o cobre, ligou um fio condutor saindo do zinco, veja aqui, em direção ao cobre. E havia uma lâmpada no meio do caminho. No meio do caminho havia uma lâmpada. Manel Bandeira. Não! Então, o zinco sendo mais reativo que o cobre, o que é que nós esperamos? Que os elétrons saiam do zinco e possam ir em direção ao cobre, pela fila da reatividade. Tudo bem? Beleza. Mas você percebe que no nosso esquema a lâmpada está apagada. Por que que os elétrons não estão saindo do zinco e indo em direção ao cobre? Porque está faltando uma peça fundamental na pilha de Daniel, que eu vou colocar agora na
mágica da edição, a ponte salina. Vou acabar com Israel nessa aula. A ponte salina, para que serve? Veja, coloca a ponte, lâmpada acende. Tire a ponte, a lâmpada apaga. Coloque a ponte, lâmpada acende. Tire a ponte, a lâmpada apaga. Eu gosto disso. Vamos lá, coloca a ponte, a lâmpada acende. Por que ela é uma ponte? Porque ela liga uma semipilha a outra semipilha. Tudo bem? Por que salina? Porque dentro da ponte vai uma solução salina e a mais utilizada, sobretudo nos vestibulares, olha aqui, é o QNO3, nitrato de potássio, KNO3, que dissocia e vira K+, e NO3-. O íon potássio e o íon nitrato, tudo bem? Qual a função da ponte salina? Veja, quando os elétrons estão saindo do zinco, aquele sistema que antes estava em equilíbrio, agora não está mais. A saída de cátions de zinco é mais rápida que a volta dos cátions para a placa. Então a solução começa a ficar com acúmulo de cargas positivas. Tranquilo? Se ele está positivo, positivo atrai o que, turma? O negativo. Os elétrons voltam. Se este sistema ficar positivo, não haverá passagem de corrente elétrica. Exatamente. Então, qual é a função da ponte? É manter o equilíbrio das soluções? Não. Pilha em equilíbrio é pilha descarregada. Se ligou? Pilha em equilíbrio é pilha descarregada. Quando a bateria do seu celular descarrega, é porque as reações da pilha entraram em equilíbrio. Se liga, cabeção. A ponte salina vai manter a neutralidade das soluções. Não é o equilíbrio, é a neutralidade. Beleza? Então, como? Se esta solução está ficando positiva, o que é que precisa vir para ela? Os ânions. Então, os ânions de nitrato migram para a solução do zinco, que é a placa do metal mais reativo. Se liga aí, mais uma característica das pilhas. Para onde vão os ânions? Para o, bote aqui na edição, o ânodo. Beleza? Então, para onde vão os ânions? Para o ânodo. Tranquilo? Então, por que a placa de zinco é o ânodo? Porque é para onde vão os ânions. A palavra ânodo significa caminho dos ânions. Muito fácil. Do outro lado está a placa de cobre. Ora, se os ânions vêm para o zinco, o que vai para o cobre? Ora, irão para o cobre os cátions. Se o caminho dos ânions é o ânodo, qual é o caminho dos cátions? É o cátodo. Então, por que a placa de cobre é o cátodo? Porque é para onde vão os cátions. Ânions migram para o ânodo, cátions migram para o cátodo. A lâmpadazinha acende pelo movimento dos elétrons. E qual é o movimento dos elétrons? Sai do zinco em direção ao cobre, do ânodo para o cátodo. Então, se é do ânodo que saem os elétrons, vamos colocar, é este o polo negativo. O polo do zinco é o polo negativo. Duvido você em casa dizer o polo do cobre. Exatamente, é o polo positivo. Ânodo negativo, cátion positivo. Beleza? O que é que vai acontecer com a placa de zinco? Se os cátions de zinco estão saindo da placa, a placa sofre, bote aí, corrosão. O que é que a placa sofre? Corrosão. E à medida que a pilha funciona, a placa de zinco vai se dissolvendo na solução. Se a placa de zinco diminui, a placa de cobre aumenta. Os cátions de cobre saem da solução,
caem sobre a placa e a placa aumenta de tamanho. Nós chamamos esse fenômeno de deposição. O zinco sofre corrosão, o cobre sofre deposição. Essa é a pilha de Daniel, a mais famosa das pilhas para o vestibular, beleza? E aí, gostaram da nossa videoaula hoje? 3 importantes conteúdos: oxidação, redução e a aplicação onde? Em pilhas. Vimos também a pilha de Daniel. Se você quer continuar recebendo os nossos vídeos, assistindo às nossas videoaulas, inscreva-se no nosso canal que está aqui, olha, Química Fácil. Vai lá, curte os nossos vídeos, compartilha, chama a galera para assistir e até a próxima!